Boa, já são 10h35, vou começar Vamos então. lá. E quem vai entrando vai se juntando. Esta sessão, Exato. este webinar também é gravado, isso faz com que vocês possam depois revisitá-lo. E eu conheço a vida de um gestor, não é? Também fui gestora há muitos anos, então sei como é que é a vida. Muitas pessoas não vão conseguir ver isto do início ao fim de uma vez, vão ter de revisitar a gravação e é por isso também a disponibilizamos a todas as pessoas. O meu nome é Lara Serafim, para quem ainda não me conhece. Eu sou Account Executive aqui da Factorial, na Inoflow. Eu sei que hoje no nosso webinar temos muitas caras conhecidas, muitos clientes, mas também temos pessoas novas e por isso acho que faz todo o sentido também eu, antes de passarmos para este webinar sobre a conformidade legal dos RH e de que forma é que isto está ligado com a Factorial, falar um bocadinho da Inoflow e apresentar-vos um pouco a Inoflow. Então, a Inoflow nasceu há 15 anos, fizemos 15 anos este ano, e ela ficou amplamente conhecida por implementar Primavera, não é? O CGI de Primavera. É por isso que somos conhecidos, foi isso que trouxe a reputação que temos até hoje e que nos trouxe até hoje. Temos uma trajetória já interessante com alguns processos de aquisição. Atualmente já evoluímos no nosso portfólio, já não implementamos só CGI de Primavera, também temos PHC. E mais do que implementarmos software de gestão, somos um parceiro tecnológico dos nossos clientes. Os nossos clientes têm o seu gestor de conta e recorrem, sempre que têm uma necessidade, seja de hardware, seja de infraestrutura, software de gestão, um desenvolvimento à medida, as nossas famosas integrações que nós fazemos, inclusivamente com o próprio software factorial, e outras soluções muito específicas que selecionamos para entrar dentro daquilo que é o nosso portfólio, porque nós conhecemos as dores dos gestores, sabemos o que é que eles enfrentam no dia a dia e estamos sempre atentos ao mercado. E vimos na solução factorial uma solução ágil, competitiva, que trazia aquilo que sentíamos que era diferenciador nesta área. Pronto. Temos já mais de 1000 clientes ativos, portanto, estamos em constante crescimento. E no que toca ao factorial, o nosso objetivo era unir a automação, melhorar a experiência do RH, com esta centralização que o factorial traz, e depois permitir, como especialistas que somos em CGI de Primavera, uma integração entre estes dois sistemas, que eu também poderei falar, se o tempo assim me permitir, um bocadinho sobre isso. Estes webinars que nós estamos a fazer, cada um deles cobre uma funcionalidade, uma necessidade a que o factorial responde. E nós temos um ciclo já pensado, este é o segundo, mas vamos ter muitos mais e vocês vão ter a oportunidade de ir conhecendo aos poucos o produto. Curioso é que entre cada webinar já houve novos desenvolvimentos, já há novas funcionalidades. Eu pessoalmente estou a trabalhar o factorial há 3 meses, mas eu já vejo uma grande evolução no produto e todos os dias aprendo com ele. Posso dizer que para este webinar aprendi mais coisas ainda. Por isso é um verdadeiro prazer estar aqui convosco. Hoje comigo tem a Marta Almeida, ela é Business Developer Manager, portanto ela gera o canal de parceiros aqui da Factorial, é ela o meu grande apoio, o grande apoio da Inoflow e Marta, eu acho que podes apresentar então um pouco primeiro da própria Factorial, este background e depois no final depois da Marta tocar aqui em alguns pontos farei uma breve demonstração onde é que podemos encontrar estas questões Exato. no próprio produto. Sim, ou seja, a Lara não nos vai deixar dar todo. Então, bom dia a todos, sou a Marta. Sou a Marta. Acho que a Lara já fez todas as introduções da minha pessoa, mas vamos dar aqui um bocadinho de contexto e alinhado com o que a Lara disse, já estou na Factorial há 2 anos e alguns meses, e tem sido uma jornada muito, muito positiva. E também uma jornada de produtos, especialmente para quem já está. Se a Lara está há 3 meses, já vê este crescimento de produto, então eu há 2 anos, parece que a Factorial, quase como uns adolescentes, não é? Que de repente crescem imenso. Estou a sentir um bocadinho esse tipo de acompanhamento com o produto, mas tem sido algo muito, muito positivo. Hoje quero ser breve, porque tal como a Lara mencionou, temos muita coisa para falar. Eu acho que eu e a Lara, quando estávamos a provocar este tema, não tínhamos noção de que de repente íamos conseguir falar mesmo de muitas funcionalidades. Por isso, se não me levarem a mal, vou quase que direto ao assunto para deixar aqui um bocadinho mais espaço à Lara. Portanto,
Vamos primeiro falar, de forma muito resumida, o que é factorial ao dia de hoje, depois algumas mudanças regulatórias, desculpem, que podemos dar resposta através da factorial e depois, tal como já vos disse, a Lara vai voltar aqui a ser a oradora principal da demonstração. Lara, se conseguires passar o slide, agradecia. Obrigada. Então, a factorial, nós nascemos, por assim dizer, há 10 anos. Na verdade, aqui na Catalunha, eu estou em Barcelona e toda a equipa factorial está em Barcelona, daí contarmos sempre com a InnoFlow para nos dar o apoio local e estar mais próximo de vocês. Há 10 anos começámos com um grande objetivo, que era ajudar todas as empresas, especialmente espanholas, não é? A conseguirem dar resposta a todas as necessidades de HCM, especialmente àqueles desafios que os managers mais enfrentam no seu dia-a-dia. E de repente, ao acumular feedback dos nossos clientes, porque para nós isso sim é o motor do nosso desenvolvimento, conseguimos apresentar-vos a solução que é hoje. Gostamos de mostrar este mapa aranha, em que fala um pouco, e não de todas, posso-vos já dizer, não estão aqui todas as funcionalidades factorial, mas ao dia de hoje estamos mais ou menos assim. Cobrimos várias breve verticais. já não vão caber muito em breve já não cabe mais. Já não vão caber num slide de todo. É isso. Então, nós trabalhamos por várias verticais e somos os primeiros a dizer que nem todos os clientes precisam destas funcionalidades todas. Sim. Nós tentamos adaptar-nos muito à realidade de cada um e daí também tentarmos ter sempre uma reunião mais íntima, no bom sentido, com cada cliente, para percebermos que plataformas é que usam ou que não usam. Mas, muito resumidamente, trabalhamos toda a parte de portal de colaborador, desde um CEO até um colaborador. Todos nós somos colaboradores, todos nós temos que receber o nosso recibo de vencimento, fazer picagens de ponto, temos os nossos contratos por aí fora. Portanto, muito o que está relacionado com o portal de colaborador. Depois trabalhamos numa ótica de mais operacional, digamos, portanto, picagens de ponto, gestão de turnos, ausências por aí fora. Numa ótica de talento, que posso-vos dizer que todos os mercados aqui, nós temos 7 core markets na Factorial, de todos, Portugal é o que tem mais adesão, funciona muito, muito bem, porque trabalhamos numa ótica de a parte da formação, a parte de recrutamento, avaliações de desempenho, por aí fora. Ainda trabalhamos numa ótica de finanças, portanto, tudo o que é gestão de projetos, a parte de despesas, o que, sou a primeira a dizer, nem todas as empresas precisam, mas é sempre interessante conhecermos um pouco mais. Mais recentemente desenvolvemos aqui um produto que é o Factorial IT, isto para ajudar com toda a parte da gestão de dispositivos, etc. Posso desde já dizer aqui que, em princípio, vamos fazer uma destas webinar tours, Factorial Tours, sobre Factorial IT para os mais interessados, ainda não sabemos quando, por isso, se vocês tiverem alguma ideia ou maior necessidade de vir a conhecer mais algum destas verticais, digam-nos já, que é para nós conseguirmos adaptar o nosso roadmap Factorial Tour. Sim, sim. E também, finalmente, o One, Factorial One, que é toda a inteligência artificial, que vamos falar dela hoje, a alimentar a Factorial por detrás, e muito, muito bem. Hoje, de qualquer das formas, queremos falar sobre tudo o que é regulamentação, leis, normativas, etc., que nem sempre é fácil conseguir acompanhá-las, e a Factorial, os nossos grandes 3 pilares, lá no fundo é ajudar-vos com toda a parte de controle de tempos, que é algo muito exigente a níveis de leis, normativas, que temos que ter sempre ter toda a informação atualizada e que não é fácil, especialmente para empresas que ainda utilizam, o que são muitas, portanto não são os primeiros nem os últimos, ainda utilizam de forma picagens manuais, não é? Na folha ou por há muitos clientes que simplesmente não utilizam. Porque acham que não é preciso. Não, sim. Eu acho que o grande objetivo deste webinar é, há muitas normativas que vocês já conhecem, outras que se calhar têm noção, mas não sabiam as implicações delas e como é que poderiam ajudar, como é que podiam dar resposta, portanto, vamos falar aqui de algumas. Depois também a privacidade e segurança, algo que sinto que nos últimos 2, 3 anos tem estado na berra, num bom sentido. Sim. O RGPD, ter a certeza que todos os dados que nós temos estão em conformidade, são confidenciais e estão a ser bem trabalhados, ok? O que, de certa forma, está tudo relacionado com a modernização digital. É sempre o objetivo de todas as empresas começarem o quanto antes com esta modernização digital, especialmente nos meses que correm, quase que se nós não utilizarmos hoje, não começarmos já estamos a ficar meses luz para trás, não é? Mas tudo isto não é fácil e, obviamente, exige sempre algum tipo de literacia, porque utilizar o chat GPT à toa não convém.
temos sempre que ter algum tipo de conhecimento por trás. E assim a Factorial dá resposta a várias normativas, não conseguimos salientar todas, mas as mais importantes acabam por ser estas. O primeiro, o registro de tempos. Infelizmente, eu que já estou cá há 2 anos, já me aconteceu muito ter clientes que levaram algum tipo de sanção, de multa, porque não tinham esta informação coerente e depois tiveram que acabar por adjudicar algum tipo de plataforma. O que está tudo bem, atenção, quer dizer, não está nada tudo bem, não convém levarmos estas multas, mas estamos aqui para vos ajudar e para conseguir ouvir as vossas dores. O canal de denúncias, algo que muitas empresas não sabem, que é para empresas com mais de 50 colaboradores, é obrigatório ter um canal de denúncias. Há vários tipos de canal de denúncias, até um Forms pode funcionar, mas obviamente se conseguirem ter este canal de denúncias já centralizado, tudo numa só, já digitalizado e centralizado numa solução, ajuda-vos. E aqui a Factorial consegue-vos ajudar com o canal de denúncias, não só para denúncias internas, mas também externas, clientes, fornecedores, por aí fora. A parte da proteção de dados, como já vos falei, a importância deste RGPD e ter a certeza que estamos com a informação toda confidencial. Assinaturas eletrónicas, cada vez utilizamos mais, ou seja, conseguir assinar os documentos mais importantes, nomeadamente contratos, mas também outros documentos que sejam do vosso interesse, por exemplo, recibos de nascimento. A Lara vai-vos mostrar isto com mais calma. Aí a Factorial está compliance com a lei, portanto conseguem utilizar esta solução. Toda a parte de documentação laboral, tenho a certeza que muitos de vocês têm em arquivos documentos de colaboradores que já não estão ativos na vossa empresa e obviamente isto também não é solução, ter toda esta documentação em arquivos, especialmente se for uma empresa com alguma rotatividade, mas é algo que a lei assim nos exige manter. E o Factorial aqui consegue-vos ajudar com esta informação, certificar que até 5 anos desde a saída desse colaborador temos toda a nossa informação. Algo que acaba por ser um tema muito, muito falado, e daí a Factorial vender tão bem a parte das formações, é a formação obrigatória, nomeadamente as 40 horas anuais, que já temos clientes que nos mencionaram que tiveram que pagar algumas indenizações por não terem registros destas 40 horas, não é? Mas, acima de tudo, o anexo do relatório único. Isto é o que dá maior dor de cabeça, são muitas, muitas horas por trás para conseguirmos fazer este tipo de comunicação das horas de formação, portanto, nós aqui conseguimos nos ajudar com isso. E queria dar aqui um bocadinho mais destaque a dois temas muito recentes, diria que não mais de 3 meses recentes, e este sim é o que eu gostava que todos nós estivéssemos conscientes, que é a transparência salarial, no sentido em que temos que informar os nossos candidatos quando estão a recrutar ou têm interesse numa vaga na nossa empresa, em ter acesso só me lembro do range salarial, mas os limites salariais desta função, o intervalo salarial, e também a formação do AI Act, ou o Ato de Inteligência Artificial. Isto porque ultimamente utilizamos muito ChatGPT, Geminis, agora há milhares de ferramentas, mas essas, por muito que nos ajudem no nosso dia-a-dia, podem ser perigosas, no sentido em que nem toda a gente tem noção da partilha de informação que faz. E é uma formação obrigatória para toda a Europa, ok? E que vai entrar em vigor dia 2 de julho, com sanções, infelizmente, muito altas. Portanto, aqui a Factorial também vai ajudar a dar formação através de um e-learning, que a Lara vai mencionar mais a fundo daqui a um bocadinho. Portanto, do meu lado, Lara, se não estou em erro. Sim, posso mostrar. Certo? Aqui ainda sobre a transparência salarial e o AI Act, que este talvez seja o que desperta mais curiosidade nas pessoas, ainda que não me deixa nada surpreendida em muitas demonstrações e empresas de todas as dimensões. Às vezes há aqui pequenos detalhes mencionados anteriormente que escapam às empresas, como essa picagem de ponto ou o canal de denúncias, e ainda passa porque as pessoas estão soberbadas e estas leis estão sempre a mudar. No que toca à Lei de Transparência Salarial e ao AI Act, isto tem gerado um buzz enorme porque muitas pessoas também não sabem bem a diferença entre as leis que existem europeias e como é que elas são aplicadas no território nacional. E essa é a diferença então entre um regulamento e uma diretiva. Um regulamento, como é o caso, por exemplo, do AI Act e como foi o caso do RGPD, quando é publicado pela União Europeia, ele é comunicado, a lei-se a parte de Bruxelas e nós temos todos de implementar imediatamente. E no caso do AI Act, isso vai acontecer já, ok? É uma coisa que no dia 2 de agosto isso
vai ser exatamente obrigatório para todos. Eu posso fazer já, eu vou falar sobre isso, vou apresentar-vos aqui um slide que resume alguns pontos relacionados com a AI Act e como é que nós respondemos a isso, mas entre vários pontos temos a formação obrigatória sobre a utilização da inteligência artificial dentro de uma organização, que é uma coisa que está prevista já no nosso software, no nosso módulo de formação para quem tem LMS. Nós já disponibilizamos então esses cursos e já ficam com isso mitigado, que é uma formação obrigatória e vão ter sanções e coimas pesadas para quem não cumprir. No caso da diretiva da transparência salarial, eu percebo o impacto que isto tem no dia-a-dia das empresas, porque um gestor que é confrontado com uma lei destas, que diz que agora nós temos de abrir o livro e mostrar às pessoas quanto é que o meu colega que tem uma função semelhante ganha, e isto tem de ser comunicado, e se houver diferenças eu tenho de justificá-las e tem de haver esse ajuste. Isto não é uma coisa que em muitas empresas pode ser mudado de um dia para o outro. E aqui não queremos também obrigar as pessoas a mudar tudo de um dia para o outro. Queremos que elas saibam que no caso da diretiva, ela ainda não foi transposta para a nossa lei, ela é diferente do regulamento. O regulamento é imediato. A diretiva, basicamente, Bruxelas diz: vocês têm até uma data, que até já foi extrapolada essa data, e nós vamos ser penalizados por isso, o Estado português, nesse caso, para pegar nesta lei, transpô-la para a vossa lei, fazer as devidas adaptações e implementá-la. Isto é uma coisa que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, portanto, vai ser invariavelmente obrigatório. Nós temos um tempo para nos adaptarmos. E eu vou-vos mostrar no factorial como é que nós podemos fazer isso. Tá? Sendo que, faço já aqui um disclaimer, nós gravámos um vídeo aqui na InnoFlow a falar só sobre a lei da transparência salarial, e explicar o que é que isto representa para as empresas. Portanto, vocês também vão poder ver em detalhe esse vídeo, tá? Então eu vou partilhar, sem mais demoras, o nosso ambiente de demonstração. E vou, ponto a ponto, isto que a Marta mencionou. Portanto, ela falou sobre registro de tempos, eu vou-vos mostrar o registro de tempos, falou sobre o canal de denúncias, eu vou-vos mostrar o canal de denúncias. Mostrou também a parte da proteção de dados, a assinatura eletrónica. Portanto, tenho muita coisa para mostrar, pouco tempo, por isso vou voar já aqui na minha demonstração, tá? Não se preocupem, vão ficar coisas por dizer, eu já sei, porque isto é um produto muito completo e eu sou muito entusiasmada por ele. Ou seja, eu às vezes viajo aqui a falar sobre ele. Se ficarem coisas por dizer, que provavelmente ficarão, se houver coisas que vocês querem discutir connosco, eu no final vou partilhar um e-mail da comercial. Vocês podem enviar um e-mail, pedir uma demonstração, pedir um momento para falarmos sobre algum tema que queiram aprofundar aqui, está bem? Então, registro de tempos. Este ambiente de demonstração é a versão do browser, ou seja, o nosso software tanto pode ser utilizado no browser como pode ser utilizado numa aplicação móvel. Em ambos os casos, vocês têm logo um atalho, é a primeira coisa que se vê quando entram no Factorial. Vem este atalho para registar a vossa entrada, podem registar pausas, podem registar saídas e isto fica reservado na vossa área de ponto, ok? Vocês têm aqui um painel lateral. Este painel lateral, no caso do colaborador, ele não vai ver áreas de gestão, vai ver só aquilo que lhe diz respeito. No seu perfil, ele tem então o seu relógio de ponto e ele tem a possibilidade de fazer edições dessas picagens. Essas edições depois são sujeitas à aprovação pelo gestor que ficar designado, ok? Eu posso chegar aqui e alterar. Um aspecto importante para as empresas que, como é o caso da InnoFlow, têm flexibilidade, os colaboradores têm aqui a possibilidade de fazer uma gestão do seu horário de trabalho relativamente flexível. Nós temos um botão onde podemos selecionar o preenchimento automático das horas. E aqui o nosso sistema, até à data presente, vai preencher o nosso horário com as devidas pausas de forma automática, tá bem? E aqui vocês já mitigam esta questão de, Laura, mas nós até temos uma política bastante flexível, não há essa necessidade de estar a picar ali ao dia. Solicitam um preenchimento automático das horas, nós temos várias formas de notificar os colaboradores para não se esquecerem de fazer isto e fica com essa questão mitigada. Uma novidade, porque o Factorial está sempre com novidades, descobri esta semana que a Factorial já permite picagens offline, ou seja, nós sem internet conseguimos fazer picagens e depois quando voltamos a ter essa comunicação, e também por WhatsApp, já é possível fazer picagens por WhatsApp. Pronto, em relação ao canal de denúncias, nós temos aqui uma área de gestão. O canal de denúncias, ele garante a confidencialidade, permite denúncias anónimas. Aquilo que vocês estão a ver aqui é a área de gestão,
e vocês dizem anónimas, mas está aqui o Marcos. O Marcos, porque assim ele se quis identificar. Isto significa que nós podemos ter denúncias anónimas, isso depois é configurado, e ele tem um sistema de gestão muito seguro, que permite que, se eu, por exemplo, sou mencionada numa denúncia, que eu não vou receber essa denúncia, não é? Aquilo que vocês estão a ver é a parte da gestão, mas eu fui buscar ao site da Factorial um exemplo de como é que isto fica na ótica do denunciante, não é? Pronto. Um aspecto interessante também sobre o canal de denúncias é que ele não é só válido para colaboradores que querem fazer uma denúncia sobre qualquer coisa, ele também pode ser utilizado no vosso site para eu reportar, enquanto fornecedor, uma queixa, enquanto cliente, uma questão de integridade ou de segurança que eu tenho identificado, tá? Vocês podem embeber este link no vosso site e a pessoa pode fazer então aqui preencher a sua queixa, não é? Portanto, a sua denúncia. E onde reparar, isto aqui está em inglês, mas quando vocês preenchem, isto não exige que as pessoas tenham um acesso, uma password, um registro, na realidade é-lhes gerado um código e eles podem depois fazer um follow-up das comunicações via canal de denúncias, que é um canal seguro, ok? Aqui, no nosso ambiente de demonstração, vocês veem o gestor, neste caso, o administrador do canal de denúncias, consegue ver as denúncias que estão em curso, que estão criadas, mas que ainda não foram respondidas, que já foram processadas. Tem aqui uma descrição, pode tirar notas que não são visíveis para ninguém, e depois consegue ver o fluxo dessas denúncias, portanto, o reclamante deixou um comentário, nós respondemos, ele voltou a responder, e isso fica aqui tudo registado. Ele define já prazos limite, de acordo com aquilo que é o recomendado, para estas questões serem respondidas, e tem uma série de... e tem um fluxo de gestão basicamente claro. Em relação à proteção de dados, questões interessantes. Nós temos aqui a possibilidade, eu não vou fazer aqui um deep dive aqui nas configurações, porque isso já é, vocês durante o processo de onboarding têm a possibilidade de ser devidamente acompanhados para fazer estas parametrizações todas, mas basicamente nas configurações, uma das coisas que vos vai ser solicitada é que vocês definam diferentes grupos com diferentes níveis de permissão, nomeadamente o que é que um administrador acede, neste caso, neste ambiente, o administrador acede a tudo e mais alguma coisa, não é? Mas nós não temos, numa equipa de gestão, todas as pessoas a aceder, por exemplo, a recibos de vencimento dos colaboradores. Não, portanto, há essa possibilidade de definir o que é que cada grupo de aprovação tem em termos de autonomia para ver, para editar, para responder, e isso é tudo feito nesse momento da configuração. Ok? Depois, todos os ficheiros pessoais são visíveis pelo colaborador, portanto, eu, enquanto colaborador, vejo os meus documentos, eu tenho aqui uma área de documentos que está segura, com os meus recibos de vencimento, com os meus certificados, com os meus documentos de ausências, e não há aqui pessoas externas que não queiramos aceder aos meus documentos. Por outro lado, a empresa, numa ótica de gestão, também pode submeter documentos na pasta de um colaborador. E até faço já aqui a ponte para a questão da assinatura eletrónica, que é uma questão que suscita algumas dúvidas, não é? Portanto, a nossa assinatura eletrónica ela é legal, permite que as pessoas assinem na própria aplicação e depois tem um sistema de dupla autenticação com SMS. Quando nós queremos enviar um documento para alguém, a única coisa que temos de fazer é solicitar uma assinatura, e aqui pensem só, não só assinaturas de contratos, por exemplo, porque um colaborador tem aqui no seu perfil a possibilidade de aceder ao seu contrato a qualquer momento. Nós podemos colocá-lo lá arquivado, mas também podemos solicitar a assinatura digital desse próprio contrato. Apenas temos de selecionar o colaborador, vamos à área de documentação, selecionamos o documento que queremos carregar e, neste caso, eu vou selecionar uma minuta de um contrato e vou dizer que quero colocá-la na pasta de contratos e que quero solicitar uma assinatura eletrónica. Posso definir que quero que o Aidan assine, posso definir que existem outros intervenientes que vão assinar também, e ele a seguir abre-me o documento e diz onde é que eu quero posicionar a assinatura no documento. Isto é válido para contratos, mas também é válido para formações que vocês fizeram, também é válido se um colaborador levantou um equipamento e vocês querem a confirmação que ele efetivamente levantou esse equipamento, até porque nós temos aqui uma área que é a área de fluxos
de trabalho, onde nós podemos criar listas de tarefas quando um colaborador entra dentro da empresa e quando sai, e nessas tarefas vai levantar o teu equipamento de proteção, pode levantar o teu computador, o teu equipamento de trabalho, e as pessoas assinarem que realmente levantaram, que efetivamente recolheram, e na devolução a mesma coisa, e fica tudo centralizado dentro da mesma pasta, ok? Dentro da área aqui da documentação laboral, ainda, vocês podem, vocês podem permitir o arquivo de todos os vossos colaboradores no período de 5 anos, após eles saírem da empresa, que é uma obrigação. Nós temos de armazenar esta informação, garantir que ela está disponível. Nos vossos colaboradores, quando vocês consultam os dados dos vossos colaboradores, vocês podem fazer um filtro e selecionar, dentro daquilo que são os vossos colaboradores, se vocês querem ver colaboradores que estão ativos ou colaboradores que estão inativos. E isso vai buscar os dados dos colaboradores que já não estão lá há 5 anos. Okay? Outra questão importante, eu agora vou-me lembrando de coisas, nós temos aqui o registro da auditoria, que também é uma questão importante para vocês. Todos os logs que são realizados ao longo do período de jornada do colaborador, alterações ao contrato, todas as interações com a própria plataforma que são feitas ficam registadas e vocês podem exportar quando necessário, está bem? Outro ponto que a Marta mencionou aí bem é a parte do relatório único e da formação. Eu vou juntar os dois num só, porque assim eu consigo mostrar-vos aqui na parte de gestão de talento. Nós temos as formações, e atenção que vocês estão a ver isto sempre na ótica do gestor, não é? O colaborador vai ver na sua área de trabalho as formações que lhe foram assignadas, que ele tem de fazer, e só tem de colocar que cumpriu, que fez, que não fez ainda. Nós conseguimos ver o estado de todas as formações, quem é que fez, quem é que não fez. Temos insights interessantes porque nós já conseguimos, eu até vou tentar pôr desde janeiro. A própria plataforma vai gerando insights, vai-vos dando todo um conjunto de informações sobre o número de horas de formação que vocês já deram, quem é que já fez as 40 horas de formação, qual é o nível de progresso dos cursos. De qualquer modo, vocês também conseguem fazer perguntas ao One, que é o nosso agente de inteligência artificial, sobre tudo o que está alimentado aqui na plataforma. Então, se eu lhe perguntar que colaboradores ainda não completaram as 40 horas de formação obrigatórias, ele vai buscar aqui os dados e vai-me responder. Por outro lado, no que toca aqui ao nosso relatório único, se vocês quiserem, a qualquer momento, podem exportar os cursos. Na hora de exportar os cursos, vocês preenchem aqui os diferentes critérios e podem selecionar que querem que esta exportação seja efetivamente para o relatório único. Ele já vai colocar as colunas e com as informações que vocês precisam para este anexo. Ok? Depois, para além disto, tenho aqui de ver as minhas notas, que é para garantir que não me esqueço de mencionar nada. Transparência salarial. Temos aqui na área da transparência salarial duas coisas importantes. A primeira é, no que toca à transparência salarial, uma das coisas é quando publicamos anúncios de emprego, vagas, não podemos só colocar salário a negociar ou simplesmente não colocar essa rúbrica. O factorial já mitiga isso, portanto, se vocês abrirem, quando vão publicar uma vaga, ele nem vos permite avançar sem colocarem essa informação. Deixa-me ver aqui, por exemplo, as oportunidades internas. Se eu quiser ver uma vaga, agora ele deixava-me mal o ambiente, não, está aqui. Ele tem um intervalo salarial que me diz que é expectável para esta função, mas mais do que isso, nós temos aqui, na área da empresa, da organização, antes de mais, um aspecto muito importante, vocês já têm aqui alguns dados sobre as vossas pessoas, sobre as vossas equipas. Ele já diz como é que é a distribuição das equipas, por género, por idade e antiguidade. Depois, isto é uma coisa que parece insignificante, mas que nas empresas nunca está atualizado, que é o organograma. Aquilo está sempre atualizado, vocês não têm esse problema, porque ao adicionarem uma pessoa e colocarem que ela reporta a determinada pessoa e tem determinada função, o organograma é gerado automaticamente, a pessoa só tem de atualizar a sua fotografia. E no que toca à lei da transparência, aquela questão de eu, enquanto colaborador, quero saber quanto é que ganha uma pessoa naquele nível em que eu estou, qual é que é o intervalo salarial, que competências é que estão associadas e que benefícios e que equipamentos, etc. Eu posso clicar, nós temos exatamente esse organograma estruturado aqui dentro do factorial. Lá está, isto são dados que vocês vão alimentando ao vosso ritmo
mas sabem que há um sítio onde podem trabalhar isto. E cada colaborador pode chegar aqui e facilmente consultar, ok, para a minha função, para o meu nível, qual é o intervalo salarial, quais são as competências associadas, etc. Ok? Boa. Agora, em relação ao AI Act, eu Oh, tenho Lara, aqui. desculpa, eu posso também adicionar, Podes, porque por lembrei-me favor, agora, para isto de isso repente lá está, nós vamos falando e vamos lembrando de coisas. Algo também super interessante é quando nós vamos a promover alguém, nessa promoção, ele já nos alerta, por exemplo, vamos promover, o intervalo salarial vai ter 40 mil, nesse caso, Sim. e vamos promover uma pessoa e vamos dizer que ele vai ganhar 45 mil. Ele automaticamente, o software, vai nos lançar um alerta de Marta, cuidado, cuidado porque estás a ultrapassar este intervalo salarial, o que nos ajuda a ter muita visibilidade, e Isso isto eu não obviamente... sabia disso. Não? Então pronto, Já deixa que aprendi. está. Todos os dias descobrimos coisas novas, não é? Mas isto também dá Sim, muito jeito para ter a certeza que estamos sempre a ser justos, não é? E a sim, não sim, e a fazer as promoções corretas. Pronto, já sem dúvida. não te chatei mais. E depois, por acaso, é interessante, porque nós na Inoflow também somos clientes Factorial, portanto, nós utilizamos o software. Eu comecei a interagir com o software numa ótica de ambiente de demonstração, super completo, mas numa vertente de administrador, mas também utilizo muito no meu dia-a-dia para fazer explicagens, para aceder aos meus recibos de vencimento, essas coisas todas. E agora, ao interagir aqui com a minha equipa, não é, de gestores dentro da Inoflow, também percebo estas questões. Por exemplo, nós tivemos publicações de anúncios, nesses anúncios já é solicitada a obrigatoriedade de colocar um determinado campo, por exemplo, que são coisas que na interação eu vou aprendendo também com a própria solução. Pronto, obrigada, Marta. Aqui ainda sobre a IA, que a lei da transparência, já existem montes de artigos, muita gente a falar sobre isso e vamos ter o vídeo também. Eu queria partilhar convosco a informação oficial que foi partilhada pela própria Factorial sobre o AI Act. Então, isto é a tal lei, já está, já vai entrar agora em vigor, que exige. Isto tem a ver com uma preocupação que é transversal a todos nós, portanto, que é como é que as empresas estão a usar a inteligência artificial e que cuidados é que estão a ter na utilização da inteligência artificial para preservar as pessoas que estão dentro das empresas, mas os clientes que interagem com os chatbots que elas inserem aleatoriamente dentro dos seus websites, isto vai ser tudo regulado. O que é que para um gestor de RH é importante saber? Okay? Há aqui uma obrigação de trabalhar a literacia, a inteligência artificial para os colaboradores, e aqui nós cumprimos os requisitos do tal artigo 4 que foi partilhado, ao disponibilizarmos esses cursos que são obrigatórios. Nós temos 3 cursos de literacia e inteligência artificial por função, portanto temos o Essentials, que é muito genérico para todas as pessoas, mas depois temos um só para managers, para pessoas que gerem equipas, portanto temos esses cursos divididos e depois podemos exportar, ter evidências, relatórios prontos para exportação, para comprovar quem é que fizeram efetivamente esses cursos. Okay? De um modo geral, é isso. Estes são os cursos que eu estava a falar. Vocês têm disponíveis ao adquirirem o módulo de formação com LMS, o Learning Management System, e vou parar aqui esta partilha para vos mostrar os meus contactos, os nossos contactos, que vocês podem utilizar. Portanto, podem enviar um e-mail para comercial@inoflow.pt se em algum momento quiserem conversar sobre isto. Se ficaram dúvidas, querem aprofundar determinados módulos, como vocês podem imaginar, a solução tem muitas funcionalidades e nas demonstrações aquilo que eu faço é perceber, ok, para esta realidade, para este cliente, faz sentido abordar módulo de projetos ou não, faz sentido abordar. O módulo de formação normalmente é transversal, todas as empresas têm interesse nele, mas, por exemplo, turnos faz sentido ou não, para uma fábrica faz sentido, para outro cliente se calhar não faz sentido. Módulo de projetos para uma empresa na área da construção civil, gabinetes de arquitetura, faz sentido, por exemplo. Então, eu faço esse direcionar para conhecerem a solução, aquilo que faz sentido para vocês, e podemos aprofundar aqui questões muito práticas que vocês tenham sobre respostas a regulamentações. Por exemplo, as questões das assinaturas geram muitas dúvidas, há pessoas que ficam inseguras na hora de garantir que aquelas
que aquelas assinaturas são válidas ou na hora de apresentar despesas, porque nós temos um módulo incrível de submissão de despesas também, que toda a Nós gente dois somos adora. 100% fãs desse, não é? Nós somos estúpidos. É bom. Também acho que algo sempre super interessante falar é a avaliação de desempenho, por exemplo. Isto porque cada empresa tem um método muito específico de criar e fazer a sua avaliação de desempenho e é importante que numa conversa com mais calma consigamos representar a realidade de cada Ok. empresa. Eu vou tentar dedicar aqui um minutinho ou dois só para responder aqui a coisas que estão aqui. Temos perguntas? Eu vou só ler aqui algumas perguntinhas que possam ter deixado já previamente. Uhum. Não temos muito tempo, mas no mesmo documento é possível colocar assinaturas necessárias para várias páginas diferentes? Sim. Sim, Nós e também podemos pessoas selecionar diferentes. e pessoas diferentes e em vários lugares aparece o documento e nós arrastamos a zona da assinatura para a zona do documento onde queremos que conste e podemos pôr vários intervenientes em páginas diferentes. Podem, por favor, facultar a gravação deste evento? Obviamente que sim, vai ser disponibilizada. Eu vou dar a possibilidade de porem mais uma ou duas questões que quiserem. Quem tiver pressa, tiver de sair, obrigada por estarem aqui Sim, connosco. obrigada. Foi um prazer ter uma plateia tão recheada. É sempre E bom. espero ver-vos nos próximos webinars que vamos realizar. Sim, para quem vai de férias Também agora podem também, deixar boas aqui uma férias e bom palavra de apoio, descanso. se quiserem. O canal de denúncia tem que ser solicitado à parte do que temos que contratar? Boa pergunta. Nós, por acaso, é um módulo que é externo, ou seja, vocês têm um bundle que tem ali determinadas funcionalidades e podem adicionar o canal seguro a qualquer plano que tenham. Sim, ele é Exatamente. extra. As formações incluídas. É Na este slide verdade, que eu tenho aqui. Sim, exatamente, foi o slide que a Laura apresentou no que toca ao AI Act, que depois podemos apresentar com mais calma. Qualquer das formas, o objetivo é nós sempre em conjunto irmos criando as vossas formações, porque cada empresa tem uma necessidade diferente, não é? sim. Obrigada obrigada a todos. Pronto, sendo assim, Interessante e Lara. elucidativo. Vês? Bom, obrigada pelo Olhem, feedback. muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, estejam à vontade sempre a contactar e uma boa semana. Adeus, até breve. Obrigada, Lara. Tchau.